Desde os dias dourados da televisão e do cinema, em que os rostos de atores mirins eram sinônimo de ternura e aventura, até sua inesperada metamorfose em adultos com novas paixões e desafios, a vida dessas estrelas tem sido uma jornada fascinante. Entre luzes e sombras, alguns encontraram a paz em mundos distantes do show business, enquanto outros lutaram para redefinir seu lugar na indústria. Número 1. Daniel Radcliffe, do jovem bruxo ao ator transformado. Há mais de 2 décadas, Daniel Radcliffe foi escolhido como o rosto de um dos personagens mais queridos da literatura e do cinema, Harry Potter. Aos 11 anos, com um sorriso tímido e óculos redondos, Daniel se tornou o garoto que todos reconheciam como o jovem bruxo de Hogwarts. No entanto, hoje em dia, se você o encontrasse na rua, provavelmente não o reconheceria. Seus dias de bruxaria e varinhas ficaram para trás, e sua imagem mudou tanto que é difícil acreditar que ele é o mesmo garoto que vimos enfrentando Voldemort. Durante os anos de gravação dos 8 filmes da saga, Radcliffe cresceu sob a pressão de milhões de olhos. Em uma entrevista, ele confessou que o peso da fama em uma idade tão jovem o levou a uma luta pessoal com o álcool. Os tapetes vermelhos e as filmagens pareciam intermináveis, e o jovem ator buscava uma forma de lidar com a constante exposição midiática. Em alguns momentos da saga, ele chegou a admitir que gravou cenas enquanto estava em um estado pouco sóbrio, uma confissão que surpreendeu muitos de seus fãs. Mas graças ao apoio de amigos próximos e familiares, Daniel conseguiu deixar para trás esses momentos sombrios e focar em seu bem-estar. Radcliffe não se limitou à imagem do menino bruxo. Decidido a escapar do estigma de Harry Potter, ele se lançou em papéis radicalmente diferentes. Ele subiu aos palcos da Broadway, protagonizou peças como Ecus e assumiu personagens em filmes como A Mulher de Preto, onde seu estilo era muito mais sombrio e maduro. Seu físico também mudou. Deixou a barba crescer, adotou um visual menos polido e suas roupas deixaram para trás o uniforme de Hogwarts. Daniel queria ser visto como um ator sério, não como o eterno menino bruxo. Número 2. Jaden Smith, do garoto de Karate Kid ao artista vanguardista. Jaden Smith, filho das estrelas de Hollywood Will Smith e Jada Pinkett Smith, nasceu sob os holofotes. Desde o nascimento, o mundo o conhecia e acompanhava, especialmente quando apareceu em filmes como A Procura da Felicidade ao lado do pai em Karate Kid, onde mostrou que podia sustentar o peso de um papel principal. Mas, embora fosse conhecido como o garotinho adorável que seguia os passos do famoso pai, a evolução de Jaden foi tão radical que hoje ele está quase irreconhecível. Ao longo da adolescência, Jaden deixou de lado a imagem de estrela mirim para explorar sua verdadeira identidade. Mergulhar no mundo da moda foi uma das primeiras formas que ele encontrou para expressar seu estilo único. Rapidamente, ele se tornou um ícone da moda alternativa, com visuais que desafiavam as normas tradicionais. Desde usar saias em campanhas publicitárias até pintar o cabelo com cores extravagantes, Jaden se recusou a seguir um caminho convencional. Sua mensagem era clara e ser autêntico e livre, sem se importar com as expectativas do público. Além da moda, Jaden se lançou no mundo da música com um estilo próprio que mistura rap, R&B e um toque experimental. Seu primeiro álbum, City, foi uma surpresa para muitos. As letras profundas e o som introspectivo mostravam uma maturidade que contrastava com a imagem do garoto que um dia estrelou Karate Kid. O álbum foi recebido com críticas mistas, mas mostrou que Jaden tinha uma mensagem a transmitir e que não tinha medo de explorar sua criatividade ao máximo. Uma das mudanças mais notáveis de Jaden foi seu físico. Ele deixou para trás a imagem do garoto magro e se transformou em um jovem com um estilo ousado e, às vezes, até excêntrico.
Seu cabelo passou de ser curto e natural para estilos mais ousados, como dreadlocks loiros e cortes raspados em padrões artísticos. Até mesmo sua forma de falar mudou, adotando uma linguagem que mistura filosofia, espiritualidade e conceitos que às vezes parecem difíceis de compreender. Jaden afirmou em várias entrevistas que sua intenção é inspirar as pessoas a pensarem de forma diferente e a questionarem o que está estabelecido. Número 3. Juliana Rose Mauriello, da Garota de Lazytown à terapia ocupacional. Juliana Rose Mauriello é um nome que com certeza vai trazer lembranças para todos que já assistiram Lazytown. Ela interpretou Stephanie, a menina de cabelo rosa que chegava a uma cidade onde a preguiça era a norma. Decidida a injetar energia e motivação nos habitantes, com seu entusiasmo contagiante e suas músicas grudentas, ela se tornou um ícone infantil dos anos 2000. No entanto, o destino de Juliana tomou um rumo totalmente inesperado e, hoje em dia, é quase impossível reconhecê-la como a pequena Stephanie. Quando interpretou Stephanie, Juliana tinha 13 anos, mas sua personalidade energética fazia parecer ainda mais jovem. A série foi um sucesso estrondoso, transmitida em 70 países e traduzida para inúmeros idiomas. Lazytown se tornou um fenômeno global e sua personagem foi um exemplo para muitas crianças que a viam como a garota que promovia a atividade física e uma vida saudável. Mas por trás daquele sorriso brilhante havia uma jovem que também sonhava com outros horizontes. Depois de deixar Lazytown, Juliana decidiu dar uma reviravolta radical em sua vida. Em vez de continuar no caminho da atuação, ela optou por se dedicar aos estudos. Matriculou-se na Universidade de Colômbia para cursar uma carreira bem distante do mundo do entretenimento e terapia ocupacional. A transição foi tão drástica que muitos se perguntaram o que teria acontecido com a atriz de cabelo rosa. Enquanto algumas lendas urbanas circulavam, afirmando que ela havia se afastado dos holofotes por causa de problemas pessoais, a verdade era que Juliana havia decidido focar nos estudos e ajudar os outros de uma maneira completamente diferente. A decisão de se afastar da fama e se dedicar aos estudos foi surpreendente para seus fãs, mas Juliana encontrou na terapia ocupacional uma nova paixão. Em vez de continuar sob os holofotes, ela optou por uma vida mais tranquila, trabalhando com pessoas que precisam de apoio para melhorar sua qualidade de vida. Sua nova carreira a levou a conhecer pessoas de todas as idades, desde crianças com deficiências até idosos que buscam recuperar sua independência. Número 4. Daveigh Chase e de Samara uma vida longe do terror. Daveigh Chase conseguiu algo que poucos atores mirins podem dizer, fez com que o mundo inteiro tivesse pesadelos. No ano de 2002, Daveigh se tornou o rosto de um dos personagens mais assustadores do cinema de terror contemporâneo, Samara, a menina de O Chamado. Com seu cabelo preto e desgrenhado cobrindo o rosto e seu olhar inconfundivelmente assustador, sua interpretação deixou uma marca inesquecível na cultura popular. Mas hoje, a pequena Samara ficou para trás e Daveigh é alguém que, à primeira vista, você não reconheceria se passasse por ela na rua. Aos 8 anos, Daveigh já tinha um currículo impressionante, tendo participado de séries de televisão populares. Mas foi O Chamado que catapultou sua carreira, mostrando um lado completamente oposto à sua verdadeira personalidade. Longe da figura inquietante que emergia de um poço para semear o terror, Daveigh era uma menina encantadora com um talento transbordante para a arte. No entanto, interpretar Samara marcou um antes e um depois em sua carreira, e por anos seu nome foi sinônimo de medo para quem a tinha visto nas telonas. Depois do sucesso de O Chamado, Daveigh explorou outros papéis, mas sempre enfrentou o desafio de ser reconhecida como a menina do filme de terror. Para escapar desse rótulo, ela se lançou em papéis completamente diferentes, tentando mostrar ao mundo que tinha muito mais a oferecer como atriz.
No entanto, a sombra de Samara acompanhou por bastante tempo e o público não conseguia evitar lembrar daquela cena icônica em que ela saía da tela da televisão. Davig também emprestou sua voz a personagens animados que são muito mais alegres do que Samara. Ela foi a voz da Lily em Lily 7, onde mostrou um lado terno e caloroso que contrastava radicalmente com seu papel no cinema de terror. Além disso, também deu vida a Chihiro na versão em inglês de A Viagem de Chihiro, o filme de animação japonês que ganhou um Oscar. Sua versatilidade era inegável, mas o mundo continuava lembrando dela como a menina que assustou toda uma geração. Com o passar dos anos, Davig deixou de lado os papéis que a ligavam ao terror e buscou seu lugar em um mundo mais tranquilo. Hoje em dia, ela exibe um visual completamente diferente. Seu cabelo é loiro e seu estilo californiano reflete sua vida longe dos filmes de terror. Embora ainda trabalhe na indústria do entretenimento, ela prefere manter um perfil discreto e aproveita uma vida tranquila, longe dos holofotes que um dia a tornaram famosa. Número 5. Miko Hughes, de menino assassino apicultor apaixonado. Miko Hughes é um daqueles rostos difíceis de esquecer, especialmente se você cresceu assistindo a filmes de terror nos anos 90. Sua atuação em Cemitério Maldito, a adaptação da obra de Stephen King, deixou todo mundo arrepiado. Ele interpretava Gage, um menino adorável que, após ser atropelado por um caminhão, voltava da morte transformado em uma presença sombria e mortal. A cena de Gage empunhando um bisturi ficou gravada na memória de muitos. Mas a história de Miko não ficou no cemitério e sua vida deu voltas inesperadas que hoje o tornam irreconhecível. Desde muito pequeno, Miko Hughes mostrou que a atuação corria em suas veias. Com 22 meses, ele já havia participado de um anúncio de utilidade pública e, aos 2 anos e meio, conseguiu seu primeiro papel em um filme. A fama chegou rápido e, com apenas 4 anos, Miko já era um rosto conhecido graças ao seu papel em Cemitério Maldito. A mistura de ternura e inquietação que ele transmitia na tela o transformou em um dos atores mirins mais requisitados de sua época. Sua carreira não parou por aí. Miko continuou atuando em filmes icônicos dos anos 90, como Apollo 13 e Um Tira no Jardim de Infância, onde ficou famoso por sua frase inesquecível: "Meninos têm pênis, meninas têm vagina". Além disso, interpretou um menino autista em Código para o Inferno ao lado de Bruce Willis, um papel que lhe rendeu o reconhecimento da crítica. No entanto, à medida que crescia, a transição de estrela mirim para ator adulto não foi fácil e os papéis começaram a ficar escassos. Longe das telas, Miko desenvolveu uma paixão que poucos poderiam imaginar: a apicultura. À medida que sua carreira de ator foi perdendo força, ele encontrou nas abelhas uma forma de se conectar com a natureza e de dar um novo sentido à sua vida. Hoje em dia, Miko possui dezenas de colmeias e garante que cuidar de suas abelhas lhe ensinou a importância da paciência e da dedicação. Para ele, cada colmeia é um pequeno universo cheio de segredos a serem descobertos. Os fãs que o lembram como o menino sombrio e assustador de Cemitério Maldito ficariam surpresos ao saber que agora ele dedica grande parte do seu tempo a proteger as abelhas, educando outras pessoas sobre a importância desses insetos para o ecossistema. Miko inclusive mencionou em várias entrevistas que cuidar de suas colmeias é como interpretar um papel e exige concentração, paciência e um profundo respeito pelo processo natural. Número 6. Ivana Baquero, de Ofélia a atriz multilingue. Ivana Baquero deixou uma marca profunda no cinema com sua interpretação de Ofélia em O Labirinto do Fauno, o aclamado filme de Guillermo del Toro. Em 2006, Ivana tinha apenas 11 anos quando deu vida à sonhadora menina que, em meio à Guerra Civil Espanhola, se refugiava em um mundo de fantasia. Seu papel foi tão impressionante que o diretor, que originalmente procurava uma menina de 8 anos para o papel, decidiu ajustar o roteiro para adaptá-lo à idade de Ivana.
Com sua atuação, Ivana conquistou a crítica e ganhou o prêmio Goya de melhor atriz revelação. No entanto, sua transformação ao longo dos anos foi tão notável que hoje ela poderia passar desapercebida. Chegou a ser percebida como a Ofélia que todos conheceram. Depois de O Labirinto do Fauno, a carreira de Ivana decolou em nível internacional. De ser a menina que enfrentava faunos e criaturas místicas, passou a protagonizar uma variedade de filmes e séries, tanto em inglês quanto em espanhol. Esse domínio de 2 idiomas lhe abriu portas em Hollywood e além, e logo ela estava trabalhando ao lado de estrelas como Kevin Costner no filme The New Daughter. Ivana demonstrou que não era apenas capaz de encarnar a inocência de uma menina sonhadora, mas também tinha a versatilidade para interpretar personagens mais complexos. À medida que crescia, Ivana Baquero deixou para trás a imagem da frágil Ofélia para se tornar uma jovem decidida e confiante. Em cada novo projeto, sua maturidade como atriz brilhava intensamente e sua aparência também foi evoluindo. Aos 29 anos, Ivana já não era a doce menina que corria pelos bosques imaginários, mas sim uma mulher sofisticada e com um estilo próprio. Seus seguidores ficaram surpresos ao vê-la assumir papéis que iam da ação ao drama, onde mostrava uma nova faceta de si mesma. Um dos seus projetos mais marcantes na televisão internacional foi a série The Shannara Chronicles, onde interpretou Eretreia, uma guerreira com uma atitude ousada que enfrentava forças mágicas e perigosas. Esse papel marcou uma ruptura definitiva com sua imagem de menina e a apresentou como uma atriz versátil e disposta a assumir desafios físicos e emocionais na tela. Os fãs de O Labirinto do Fauno não podiam acreditar que a mesma menina que caminhava entre criaturas fantásticas agora empunhava armas e combatia monstros na telinha. Longe do mundo da atuação, Ivana também dedicou tempo aos seus estudos. Decidida a não se limitar a uma única faceta, ela cursou direito, combinando sua paixão pelas artes com um interesse pela justiça. Essa dualidade a transformou em uma figura admirável, não só pelo seu talento na atuação, mas também pelo seu compromisso com a educação e o desenvolvimento pessoal. Número 7. Tamovri, de gênio infantil a artista multitalento. Tamovri é um daqueles atores mirins que deixou uma marca no coração de todos que cresceram nos anos 90. Com seu papel principal como T.J. Henderson na série Smart Guy, conquistou a simpatia de milhões ao interpretar um gênio de 10 anos que entrava no ensino médio antes da hora. Com sua inteligência brilhante e carisma natural, conseguiu transformar T.J. em um personagem adorável, o irmãozinho que todos gostariam de ter. No entanto, sua transformação de menino prodígio para um homem multifacetado foi tão surpreendente que hoje ele poderia passar despercebido por aqueles que o conheceram como um simpático gênio da televisão. Nasceu em Honolulu, Havaí, e seu destino na indústria do entretenimento parecia garantido. Sua mãe, que também era empresária de suas irmãs gêmeas Tia e Tamara Movri, protagonistas da bem-sucedida série Sister, sempre o apoiou em cada passo de sua carreira. Ao contrário de outros atores mirins que lutam para encontrar seu lugar após a fama, seguiu em frente, participando de inúmeros projetos de televisão, incluindo papéis recorrentes em séries como Full House, onde interpretou Ted, o melhor amigo de Michelle Tanner, personagem vivido por Mary-Kate e Ashley Olsen. Após o fim de Smart Guy, decidiu dar uma pausa na atuação e focar nos estudos. No entanto, sua paixão pelo entretenimento nunca desapareceu e, com o tempo, ele retornou à televisão em projetos que mostravam seu crescimento e maturidade. Em 2012, ele protagonizou a série Baby Daddy, onde interpretou Tucker Dobbs, um papel que lhe permitiu explorar a comédia de uma forma mais adulta e se conectar com uma nova geração de fãs. Seu carisma continuava intacto, mas sua aparência era completamente diferente daquela do garotinho de óculos que todos lembravam. Número 8. Mackenzie Rosman, de Filha Rebelde a Defensora da Saúde.
Mackenzie Rosman se tornou um rosto familiar para milhões de telespectadores graças ao seu papel como Ruthie Camden na série 7th Heaven. Durante 11 temporadas, os fãs da série a viram crescer diante das telas, desde quando era uma menina curiosa até se tornar uma adolescente de personalidade forte. Ruthie, com seu charme e sua habilidade de se meter em encrenca, foi uma das personagens mais queridas da série e sua presença permaneceu constante nos lares daqueles que acompanhavam as aventuras da família Camden. No entanto, a Mackenzie que os fãs lembram daquela época mudou de forma significativa, tanto em sua aparência quanto em seu estilo de vida. A série Sétimo Céu foi um fenômeno televisivo durante os anos 90 e início dos anos 2000, e Mackenzie, que começou no programa aos 7 anos, passou uma parte importante de sua infância e adolescência dentro do set. Durante esses anos, Ruthie era a caçula da família Camden, e sua personagem sempre dava um jeito de ser o centro das atenções com suas travessuras e energia inesgotável. No entanto, à medida que crescia, Mackenzie enfrentou o desafio de ser identificada apenas como Ruthie, o que dificultou sua transição para papéis mais maduros na atuação. Após o fim da série, em 2007, Mackenzie decidiu tirar um tempo para redefinir sua vida longe das câmeras. Embora tenha tido alguns papéis menores em filmes independentes, a fama de 7th Heaven a perseguia e o público continuava a vê-la como a adolescente travessa que conheceram durante sua juventude. No entanto, Mackenzie tinha outros interesses e projetos que queria explorar, e um deles se tornou uma de suas maiores paixões, a defesa da saúde e do bem-estar. Número 9. Jonathan Lipnicki, de criança adorável a jovem empoderado. Jonathan Lipnicki conquistou o coração de muitos quando apareceu ao lado de Tom Cruise no filme Jerry Maguire, interpretando o adorável filho de Renée Zellweger. Com apenas 6 anos, seu personagem era tão encantador quanto memorável, especialmente quando dizia sua famosa frase: "Você sabia que a cabeça humana pesa 3,5 kg?" Com seu sorriso tímido, óculos grandes e uma ingenuidade cativante, Jonathan se tornou o menino que todos queriam ter em casa. Mas, desde aqueles dias, houve uma mudança radical e a transformação de Lipnicki surpreendeu muita gente. Depois de sua estreia em Jerry Maguire, Jonathan continuou sua carreira de ator em vários filmes familiares. Ele foi a estrela de Stuart Little e sua sequência, onde interpretava o irmão humano do rato mais famoso do cinema. Com sua simpatia e carisma natural, Jonathan parecia destinado a ser um rosto frequente em Hollywood. No entanto, como muitos atores mirins, sua transição para a adolescência não foi fácil. À medida que crescia, os papéis foram ficando mais escassos e Jonathan decidiu dar um passo atrás para se concentrar em sua vida longe dos holofotes. A mudança física de Jonathan Lipnicki foi notável. Ele já não era mais o garotinho de bochechas rechonchudas. Em seu lugar, tornou-se um jovem forte e atlético, com um físico que surpreendeu quem se lembrava dele dos tempos de cinema familiar. Em vez de deixar que a falta de oportunidades o desanimasse, Jonathan focou em sua saúde física e mental. Praticou artes marciais, incluindo o jiu-jitsu brasileiro, e se tornou um entusiasta da vida saudável. Número 10. Abigail Breslin, de Pequena Miss Sunshine, é atriz versátil. Abigail Breslin surpreendeu a todos quando, aos 10 anos, interpretou a excêntrica Olive Hoover em Pequena Miss Sunshine. Com seu traje amarelo, óculos grandes e uma atitude corajosa e otimista, Olive conquistou o coração dos espectadores enquanto competia em um concurso de beleza infantil em uma das road trips mais estranhas do cinema. Graças ao seu papel, Abigail recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, algo que poucos atores mirins conseguem em idade tão jovem. Mas, desde então, sua transformação foi surpreendente. Hoje Abigail Breslin é uma figura completamente diferente daquela menina que dançava ao som de Super Freak no palco.
Após o sucesso de Pequena Miss Sunshine, Abigail continuou construindo uma carreira sólida em Hollywood, participando de filmes de diversos gêneros como Zumbilândia, onde mostrou seu lado mais cômico e aventureiro ao lado de Jesse Eisenberg, Emma Stone e Woody Harrelson. Sua habilidade de se adaptar a diferentes papéis permitiu que ela continuasse relevante em uma indústria que costuma esquecer rapidamente seus jovens talentos. No entanto, a transição de menina para mulher não foi fácil e Abigail enfrentou desafios pessoais enquanto lutava para encontrar sua voz no mundo do cinema. À medida que foi crescendo, Abigail se afastou dos papéis infantis e começou a explorar personagens mais maduros e complexos. Em Scream Queens, a série de terror e comédia de Ryan Murphy, ela mostrou seu lado mais sarcástico e extravagante, um contraste radical com a doce Olive Hoover. Essa série a ajudou a se conectar com um público mais jovem e a consolidar seu lugar na cultura pop, mas também marcou uma ruptura definitiva com a imagem de menina que os fãs lembravam. Número 11. Jaleel White, de Steve Urkel ao ator versátil. Jaleel White é conhecido por dar vida a um dos personagens mais icônicos da televisão dos anos 90, Steve Urkel, o nerd adorável da série Family Matters. Com seu visual característico de suspensórios, óculos grossos e aquela famosa frase "Fui eu", Steve Urkel se tornou um fenômeno cultural. O que começou como um papel destinado a aparecer em apenas alguns episódios acabou se tornando o centro da série, e Jaleel passou a ser um dos atores mirins mais reconhecidos de sua época. No entanto, a carreira de Jaleel White não parou por aí e sua transformação foi notável, a ponto de hoje poucos reconhecerem o nerd de antigamente. O sucesso de Family Matters transformou Jaleel em uma figura familiar em milhões de lares. Apesar de seu personagem ser exagerado e cômico, Jaleel mostrou ser um ator com grande habilidade para comédia física e improvisação, algo que lhe permitiu manter o interesse do público durante os 9 anos em que a série esteve no ar. Mas o personagem Steve Urkel foi uma faca de dois gumes para Jaleel. Embora tenha lhe dado fama e reconhecimento, também o prendeu em um papel do qual foi muito difícil se desvincular durante muitos anos. Número 12. Josh Peck, de comediante infantil à estrela das redes sociais. Josh Peck se tornou um nome conhecido graças ao seu papel na série da Nickelodeon Drake e Josh, onde interpretava Josh Nichols, o irmão engraçado e desajeitado que sempre acabava em situações caóticas. A série, que estreou em 2004, foi um sucesso imediato e a química entre Josh e Drake Bell se tornou um dos pilares da comédia juvenil daqueles anos. Com seu humor físico e sua capacidade de fazer rir, Josh conquistou o coração de milhões de adolescentes que acompanhavam as aventuras dos irmãos Parker. Mas com o passar dos anos, a vida de Josh deu uma reviravolta inesperada e sua transformação física e profissional o levou a um lugar que poucos poderiam imaginar. Durante a adolescência, Josh era conhecido por sua aparência robusta e seu estilo autocrítico, o que lhe permitia usar o físico como parte de sua comédia. No entanto, quando a série chegou ao fim em 2007, Josh decidiu mudar completamente seu estilo de vida. Através de uma dieta rigorosa e uma rotina de exercícios, ele perdeu uma grande quantidade de peso e deixou de ser o simpático garoto gordinho da televisão para se tornar um jovem atlético e cheio de energia. Sua transformação física foi tão radical que muitos fãs não conseguiam acreditar que se tratava do mesmo Josh que tinham visto na televisão apenas alguns anos antes. Número 13. Malcolm David Kelly, de menino misterioso artista da música. Malcolm David Kelly é conhecido por seu papel na série cult Lost, onde interpretou Al Lloyd, um menino que parecia ter habilidades especiais em uma ilha cheia de segredos. Lost se tornou um dos maiores fenômenos televisivos da década de 2000 e a presença de Malcolm nas primeiras temporadas deixou uma marca duradoura nos fãs. Al era um personagem cheio de mistério, com uma conexão única com os elementos sobrenaturais da ilha.
No entanto, a carreira de Malcolm não ficou presa aos enigmas de Lost, e sua vida tomou um rumo bem diferente à medida que ele crescia, transformando-se de ator mirim a um artista musical de sucesso. Durante seu tempo em Lost, Malcolm impressionou os espectadores com sua capacidade de transmitir emoções complexas, apesar da pouca idade. Seu personagem, Wal, era uma figura enigmática cujo vínculo com a ilha alimentava muitas das teorias dos fãs sobre os mistérios que envolviam a série. No entanto, à medida que Malcolm crescia, os produtores tiveram que enfrentar o desafio de seu desenvolvimento físico, já que seu crescimento acelerado contrastava com a linha do tempo do programa. Isso fez com que seu papel fosse reduzido nas temporadas seguintes, embora sua personagem continuasse sendo uma peça central no quebra-cabeça de Lost. Número 14. Alyson Stoner, de dançarina infantil a ativista e artista. Transformado. Alyson Stoner se tornou um nome conhecido por uma geração de fãs de música e cinema graças ao seu talento para a dança. No início dos anos 2000, era impossível não lembrar de sua incrível habilidade para o hip hop quando apareceu nos videoclipes de Missy Elliott, especialmente em Work It Gossip Folks. Alyson, com apenas 10 anos, mostrou ser uma força imparável na pista de dança, conquistando a admiração de milhões de pessoas. Mas sua carreira não se limitou aos passos de dança. Ela também encontrou seu espaço no mundo do cinema e da televisão, com papéis em filmes como 12 é Demais e Camp Rock. No entanto, a jovem estrela que todos conheciam mudou de forma drástica e hoje Alyson é uma pessoa muito diferente da criança prodígio que encantou o público. A transição de Alyson Stoner, de estrela mirim a adulta, foi um caminho cheio de desafios, tanto pessoais quanto profissionais. Embora tenha continuado trabalhando na indústria do entretenimento, sua vida por trás das câmeras era marcada pela pressão de manter uma imagem perfeita e pelas exigências da indústria. À medida que crescia, Alyson começou a questionar as expectativas que recaíam sobre ela e a buscar formas de se libertar dos rótulos que a acompanhavam desde a infância. Número 15. Haley Joel Osment, divergente morta ator versátil e barbudo. Haley Joel Osment se tornou uma das maiores estrelas mirins dos anos 90 graças ao seu papel inesquecível em O Sexto Sentido. Aos 11 anos, interpretou Qualicear, o menino que sussurrava a inquietante frase "Eu vejo gente morta" e que conseguia perceber os fantasmas ao seu redor. O filme, dirigido por M. Night Shyamalan, tornou-se um fenômeno de bilheteria e rendeu a Osment uma indicação ao Oscar, tornando um dos atores mirins mais talentosos e promissores de sua geração. No entanto, a vida de Haley depois desse sucesso foi uma montanha-russa e sua transformação surpreendeu muita gente. Antes de seu papel em O Sexto Sentido, Haley já havia tido um papel breve, mas significativo, em Forrest Gump, onde interpretou o filho do personagem de Tom Hanks. Apesar de ser muito jovem, Haley demonstrou desde o início uma capacidade impressionante de transmitir emoções profundas, o que o fez se destacar entre os atores de sua idade. No entanto, a fama que O Sexto Sentido lhe trouxe foi uma faca de dois gumes. Embora tenha lhe aberto portas para mais projetos, também o rotulou como o garoto dos filmes de terror e, com o tempo, os papéis que recebia deixaram de ser tão desafiadores.